Você viu, eu vi, o Brasil inteiro viu. É mentira, descarada, documentada, irrefutável. E mesmo assim, milhões de pessoas, a maioria cristã, não só acreditam, como defendem todas essas mentiras. Você também se indignou e se perguntou o porquê? Por que o bolsonarista cristão continua acreditando na mentira, mesmo quando ele vê a verdade bem na cara dele, escrito, documentado, filmado, fotografado? Por que a mente deles funciona assim? A gente foi ensinado que o diabo, o melhor amigo de Deus, é o pai da mentira. Mas e se a própria religião for a mãe da mentira? Hoje, nesse vídeo, a gente vai entender por que o cristianismo não é um antídoto para a mentira. Infelizmente, ele funciona de forma totalmente contrária. O credo cristão é o campo de treinamento dos mentirosos e a Bíblia é o material didático dessa turma. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Esse é o tipo de crítica nua e crua que eu faço aqui no meu canal. Então, se você se identifica com isso e se você também está cansado de viver num país onde os fatos não importam mais, se você quer entender a raiz desse problema sério e grave que afeta mais de 50 milhões de pessoas, já se inscreve aqui no meu canal. Porque hoje a gente vai desvendar a psicologia da mentira religiosa e política na nossa sociedade. E no final desse vídeo eu quero te ensinar uma nova regra de etiqueta social obrigatória para lidar com o cristão mentiroso. Vamos começar pelo que está na nossa cara. A mentira bolsonarista não é um erro e não é um deslize. É um projeto de poder da direita cristã. Esse é o nome do grupo. A função principal não é convencer quem está do lado de fora, é criar uma realidade paralela para quem já está dentro do grupo, mas principalmente testar a lealdade dessa base. Quanto mais absurda a mentira que você acredita, mais leal você prova que é. É um mecanismo de controle. Veja o caso do Flávio Bolsonaro. Nas últimas semanas, ele foi pego em múltiplas entrevistas com narrativas que não se sustentam por 5 minutos de checagem. Ele nega o que está documentado, inventa conexões que não existem, distorce cronologias. E quando confrontado com as provas, ele não recua não. Ele dobra a aposta, porque ele não está tentando convencer a mídia, ele não está tentando convencer quem pensa diferente dele. Ele está mandando um sinal para sua base. O que ele está dizendo é que a realidade é o que eles dizem que é, e não o que os fatos dizem. É um teste de lealdade. Quem aceita a mentira mais absurda prova que está mais comprometido com o líder e com o projeto de poder do que com a verdade. Nicolas Ferreira está descaradamente construindo toda a sua carreira política em cima de pânicos morais, baseados em dados comprovadamente falsos. Ele fala de ideologia de gênero como se fosse uma conspiração comunista para destruir as crianças, quando isso não existe em nenhum currículo escolar brasileiro. Ele inventa números sobre comunismo, sobre aborto, sobre doutrinação. Ele inventou mentiras sobre o Pix. Ele já foi condenado a pagar diversos processos que ele perde na justiça, quando a verificação de notícias evidenciam que ele está mentindo. E mesmo assim, a base religiosa dele não se importa, porque a mentira dele não é sobre informar, é sobre criar inimigos, sobre manter a base mobilizada para a defesa de uma narrativa. As mentiras dos cristãos bolsonaristas são uma arma na guerra cultural que eles estão criando no nosso país. E Silas Malafaia? Ele não distorce a realidade, ele a pulveriza. Ele simplesmente ignora a realidade. Ele cria um universo alternativo onde ele é o grande profeta perseguido, onde a esquerda é satânica, onde o comunismo, o marxismo cultural está prestes a tomar o Brasil, onde a ideologia de gênero vai transformar todas as crianças em trans ou homossexuais. Nada disso tem base na realidade, mas tudo isso tem base na teologia dele, na visão cristã, com base na Bíblia que o Brasil inteiro lê e ouve. Galera, vocês ouviram a Aline? Ela afirmou que não existe doutrinação em ideologia de gênero no Brasil. Formalmente falando, não existe, mas existem várias denúncias de pais de que isso acontece em algumas escolas. Não são todos os professores que fazem isso, mas infelizmente alguns realmente fazem e isso deve ser denunciado. O que a Aline esqueceu de falar é que a ideologia de gênero não existe oficialmente no currículo escolar graças à bancada evangélica, que conseguiu tirar a ideologia de gênero do Plano Nacional de Educação. A maior prova de que a esquerda realmente quer impor a ideologia de gênero nas escolas é a ação direta de inconstitucionalidade 5.668, de autoria do PSOL,
cujo objetivo é obrigar as escolas a coibir bullying homofóbico, transfóbico e machista, respeitando a identidade de gênero das crianças, etc. Nós sabemos que este discurso em defesa das minorias é uma máscara para a dominação da educação. Porque no universo dele, ele não está mentindo, ele está revelando verdades espirituais que os cegos não conseguem ver. Você está vendo a realidade, mas os espíritos, que só os pastores poderosos e cheios de unção conseguem ver, falam com ele e mostram outra coisa fora da realidade. Entende o tamanho desse problema? A nossa lei dá poder e imunidade a um tipo de homem que deliberadamente, agindo para proteger seus interesses financeiros e egocêntricos, cria mentiras e distorce a realidade, dizendo que vê espíritos e entidades que falam com ele sobre um mundo alternativo, e mais importante e superior que o nosso mundo real. E o que acontece com essa base? Eles não só acreditam, eles se tornam soldados na defesa dessa mentira. Eles não veem o mundo espiritual, eles não veem esses espíritos, eles não ouvem essas entidades, mas eles defendem essa ideia, porque eles foram ensinados a ter medo disso. Você vê nos comentários, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, um contorcionismo mental impressionante. Provas em vídeos, documentos, dados oficiais, dados científicos, e nada disso importa para eles. E o maior problema de todos é que eles não estão apenas sendo enganados, eles foram treinados para se orgulhar de não acreditar na realidade. Para eles, duvidar dos fatos é sinal de inteligência, de não ser gado da mídia. Na mente religiosa, aceitar a mentira do líder é sinal de fidelidade, de estar do lado certo da história. Esse é um problema muito sério para nós como sociedade que se pretende evoluída. O que eu estou falando aqui é de um vírus mental que o cristianismo instala no cérebro das pessoas desde a infância. E o nome desse vírus é fé. E a fé, na sua essência, é uma ginástica mental para você aprender a acreditar em proposições irreais sem nenhuma evidência, ou até mesmo contra as evidências. Acreditar que um homem andou sobre as águas, que o universo foi criado em 6 dias, que uma mulher virgem deu à luz, que um morto ressuscitou, que a cobra falava no jardim encantado, que o mar abriu no meio, a arca de Noé. Tudo isso e todas as outras mais loucuras da doutrinação cristã exige que a pessoa desligue seu pensamento crítico, que a pessoa aprenda a aceitar a autoridade de um livro ou de um líder acima da sua própria capacidade de raciocínio sobre o mundo real e a sua volta. E é por isso que eu sempre ensino, ninguém precisa de fé. Fé foi um recurso humano primitivo na época em que não tínhamos conhecimento organizado, desenvolvimento científico, estudo da história, conhecimento globalizado e acesso a todo esse conhecimento. Fé não serve para nada. Ninguém precisa de fé. E eu gravei um vídeo falando especificamente sobre... Aline diz que a fé cristã condiciona as pessoas ao ato de mentir, mas o problema com esta alegação é que ela não serve apenas para a religião cristã, ela serve para todas as religiões. Segundo a Aline, a fé condiciona a pessoa a acreditar em mentiras. Nós sabemos que a Aline é ateia, mas mesmo assim ela tem as suas religiões de estimação. Essas religiões são as religiões de matriz africana. Nas religiões de matriz africana também existe fé. Nas religiões de matriz africana existe toda uma mitologia dos orixás, existe a crença em espíritos, existe a incorporação do preto velho e do Exu, por exemplo. Tudo isso é fé, Aline. Se a fé condiciona as pessoas a serem mentirosas, isso vale para as religiões de matriz africana também. Imagine se a Aline falasse que a fé nas religiões de matriz africana condicionasse os seus fiéis ao ato de serem mentirosos. Imagine o problemão que isso ia dar para a Aline. Ela seria acusada de racismo religioso, o Ministério Público iria processá-la cobrando danos morais coletivos, ia tirar o vídeo do ar. São 2 pesos e 2 medidas, acusar todos os cristãos de serem mentirosos é permitido, mas falar isso de outras religiões seria crime.
sobre isso. E eu recomendo muito que você assista. O link vai ficar aqui na descrição para você assistir depois que esse vídeo terminar. Acreditar nessa ideia de fé cria o que eu chamo de músculo da crença. Uma vez que você treina esse músculo para aceitar o absurdo no campo religioso, ele fica forte, condicionado. Tudo no cérebro humano é assim. Se você acredita na fé, se você acredita em acreditar, você está vivendo com um recurso humano primitivo, em detrimento de um recurso humano moderno e útil que é o saber. E um dos problemas da fé é justamente porque ele pode ser usado para acreditar em qualquer outra coisa. Se você acredita que a Terra tem 6.000 anos, apesar de todas as evidências geológicas, arqueológicas, astronômicas, por que não acreditaria que a vacina tem um chip apesar de todas as evidências médicas e tecnológicas? Se você acredita que o pastor pode curar o câncer com oração, apesar de todas as mortes documentadas de pessoas que confiaram nisso, por que não acreditaria que as urnas eletrônicas foram fraudadas, apesar de todas as autoridades e da ausência total de provas? A fé nos dias de hoje é um inimigo para a realidade. A gente está vivendo uma era de pós-verdades, por conta dessa loucura que está sendo o uso da fé como recurso humano superior ou fundamental. Isso é muito perigoso, porque ensina as pessoas a não precisar de fatos para ter certeza. Ela ensina que sentir que algo é verdade já é suficiente, que a convicção interna vale mais do que a evidência externa, que se a verdade ou o fato afronta a sua moral bíblica, então você nega, mesmo que seja fato e verdade. E uma vez que se aprende isso, a pessoa se torna impermeável à realidade, porque qualquer fato que contradiga sua crença pode ser descartado como teste de fé, como perseguição do inimigo, como armadilha do diabo, como guerra espiritual. Foi exatamente o que a gente viu na pandemia. A ciência, baseada em séculos de conhecimento acumulado, em estudos revisados por pares, em dados de milhões de pessoas, dizia: use máscara, tome vacina, mantenha o distanciamento. Mas a verdade superior de muitos pastores, baseada em absolutamente nada, além da convicção pessoal e interesse político, dizia: a fé é a sua proteção. O sangue de Jesus é a sua vacina. O vírus não entra em quem tem fé. E para a base deles, a fé não era apenas uma opinião, era uma verdade de categoria superior, que dava a eles o direito de ignorar a realidade científica. E no processo, contribuíram diretamente. Essa questão da desconfiança do povo em relação às vacinas é muito mais complexa do que a Aline diz. Ocorreram vários casos graves de efeitos colaterais, interesses das grandes farmacêuticas, pouco tempo de teste, vários médicos criticaram a vacina, ocorreu o vazamento dos e-mails do Dr. Fauci. Tudo isso causa desconfiança, em cristãos ou quaisquer outros grupos. Não somos anti-vacina, somos pró-escolha. A Aline ignora também que esta não é apenas uma discussão científica, mas uma discussão ética, mesmo que fosse comprovado além de qualquer dúvida que a vacina funciona, a pessoa ainda assim teria o direito de recusar a vacina. Na bioética, existe o direito da pessoa de recusar um tratamento, mesmo que em teoria esse tratamento possa salvar a vida dela. A Aline não leva em conta o escândalo do Covidão, onde os governadores fizeram farra com dinheiro público, superfaturando respiradores, leitos hospitalares, e isso causou mortes também. Essa é uma questão complexa demais, que envolve ciência, política, economia, e a bioética sobre o direito de uma pessoa de recusar um tratamento mesmo que esse tratamento possa salvá-la. Diretamente para a morte de mais de 700 mil pessoas só no Brasil. Mas até hoje, muitos deles não sentem culpa. Muito pelo contrário, eles continuam afirmando que é a vacina que matou mais pessoas. Porque na lógica deles, eles estão defendendo a verdade de Deus contra a mentira da ciência. Entende como isso é perigoso e urgente da nossa atenção? E em última instância, nessa guerra cósmica do bem contra o mal, na visão cristã, mentir sobre o inimigo não é pecado, é um ato de guerra justo. Quando Nicolas Ferreira mente sobre a esquerda, ele não está pecando aos olhos da sua base, ele está sendo um guerreiro de Deus, usando as armas que forem necessárias para derrotar os servos do diabo. Para o religioso, a mentira vira uma virtude quando ela é usada a serviço da causa. Vocês devem se lembrar de uma tremenda fake news que foi inventada pela esquerda. Eles divulgaram uma imagem do Lula na praia,
com as costas musculosas. Mas o que entregou a mentira é que o Lula apareceu com 5 dedos, em vez de 4. A esquerda gerou esta imagem falsa por inteligência artificial, e vários petistas compartilharam a imagem falsa, inclusive o Lindeberg Farias. Mas existem outras mentiras ainda mais cabeludas da esquerda. Todos nos lembramos da facada do Bolsonaro, mas pouco tempo depois a esquerda inventou uma teoria da conspiração maluca, segundo a qual a facada seria fake, ou seja, seria uma armação. Eles alegaram que ao vermos o vídeo quase não saiu sangue, o que, entretanto, é explicado pela profundidade do corte e do ponto onde a faca entrou. Existem casos de facadas onde não sai tanto sangue, por conta de contrações musculares, ou porque a hemorragia é mais interna. Na época, o ator global José de Abreu teve que pagar uma indenização de R$20 mil ao Hospital Albert Einstein, por dizer que o hospital fazia parte da suposta conspiração. Muitos petistas ainda hoje espalham pela internet esta teoria da conspiração maluca. Divina. Isso aconteceu na Bíblia diversas vezes, e eles contam como honra. A Bíblia é cheia de heróis mentirosos. Eliseu mentiu, Abraão mentiu, Jacó mentiu, Davi mentiu, e até a ideia de Deus, o pai de Jesus, mentiu. Igual Jesus, o filho mentiroso também. Está escrito na Bíblia sobre o espírito mentiroso enviado por Deus em 1 Reis 22:19. Um espírito se apresenta e diz: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E a resposta divina, quando Deus responde, ele diz: tu o enganarás e prevalecerás. Sai e faze assim. E como todo filho de mentiroso, Jesus também contou suas mentiras, né? Ele mentiu sobre a festa dos tabernáculos descrita em João 7, a falsa promessa da volta imediata em Mateus 16:28. Ele mente também no caminho de Emaús, fingindo ser quem ele não era. Ou seja, a Bíblia normaliza e santifica a mentira quando ela é usada a favor da religião. A Aline não entende sobre hermenêutica bíblica. Sobre a questão de o Deus do Antigo Testamento Yahvé mentir, isto é explicado pelas correntes gnósticas que estão ganhando muito espaço no YouTube. Yahvé seria o demiurgo. Já Jesus no caminho de Emaús, os discípulos não o reconheceram por ele estar com o corpo glorificado, mas depois eles reconheceram o Mestre. Isso acontece porque a Bíblia lida hoje foi a mesma criada para um regime político de 1.500 anos atrás. A gente precisa cobrar as autoridades para colocarem um freio nisso imediatamente, antes que seja tarde demais. Porque as consequências disso para a sociedade são devastadoras. A primeira e mais óbvia é a morte da realidade compartilhada. Uma sociedade só funciona se a gente concorda com o mínimo de fatos, que a Terra é redonda, que vacinas funcionam, que 2 mais 2 é igual a 4. E quando um grupo grande decide que tem o direito de ter os seus próprios fatos, a gente não tem mais como conversar dentro da normalidade. Não existe debate, não existe política, não existe democracia. O que existe são duas tribos vivendo em universos paralelos, gritando uma com a outra. Nem hipocrisia é glorificação da mentira. E é por isso que para ele está tudo bem, você pode ser um cidadão de bem que defende a família e só nega impostos. Você pode ser cristão e ser pedófilo. Você pode ser padre ou pastor evangélico e andar de calcinha e abusar dos filhos, agredir a esposa, ser um abusador infantil. Você pode ser um pastor que prega contra a ganância e tem um jatinho particular comprado com dízimo de pobre. Você pode ser um político que fala de Deus sim e defende a tortura. Ou então que prega a moral e tem rachadinha, que se diz patriota. A Aline falou sobre bater continência para a bandeira de outro país, no caso, os Estados Unidos, mas ela esquece que nos tempos do governo militar, quem batia continência para a bandeira de outro país era a esquerda. Eles prestavam continência para a bandeira soviética. E eles não lutavam pela democracia, eles lutavam para instaurar uma ditadura comunista no Brasil.
O Lula fez algo pior do que o gado do Bolsonaro, entregou as terras raras do Brasil para o Donald Trump. Essa questão das terras raras tem uma importância muito grande para a geopolítica da América Latina, pois delas depende o futuro dos processadores e da inteligência artificial. O Lula nunca foi um patriota. E ataca as instituições no próprio país e bate continência para outro país. A mentira narrada por muitos e por autoridades, essa ideia de viver fora da realidade, é a porta de entrada para todas as outras formas de corrupção, porque ela destrói o fundamento de qualquer ética social, a honestidade intelectual. E é assim que a gente chega onde a gente está. Uma sociedade onde a mentira não envergonha mais, onde ser pego mentindo não tem consequência nem na lei, onde a verdade virou questão de opinião política. Um deputado eleito para zelar pelas verdades das regras constitucionais que regem esse país pode mentir sobre ela para um povo sem nenhuma punição. Nicolas mente a respeito de leis, a respeito de decisões judiciais, sobre conduta de ministros e nada na lei pode punir um deputado desse? Em nome de uma ideia de Deus, um deputado pode mentir até sobre as nossas leis? A gente não pode mais aceitar isso como passividade, não. E se você chegou até aqui, é porque você entende a gravidade do que a gente está... Aline, você não percebeu que está caindo em contradição. Você disse que o Nicolas foi processado diversas vezes, então como você diz depois que ele nunca foi punido? Você acabou de falar em honestidade intelectual, e está caindo em uma contradição dessas. Vivendo. Você entende porque isso precisa chegar urgentemente no debate público em ano de eleição. Você faz parte desse grupo que não aceita mais isso. Então, se inscreve aqui no meu canal, ativa as notificações, mas principalmente, compartilhe esse vídeo, porque essa discussão precisa furar a bolha. A gente precisa que mais pessoas entendam a conexão profunda entre religião e a crise da verdade que a gente vive. E quanto mais você se aprofundar em entender os problemas que a religião, mas principalmente o cristianismo causa há séculos na nossa sociedade, considere se tornar um assinante membro aqui do nosso canal. Além de conteúdos exclusivos, você também tem acesso a lives e as aulas exclusivas para membros da comunidade Despertar. Lá eu aprofundo tanto nos traumas pessoais quanto nos problemas coletivos causados pela religião. E eu tenho certeza que isso vai mudar a sua visão de mundo pelo resto da sua vida. E eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Comenta aqui qual foi a mentira mais absurda que você já viu um cristão bolsonarista defender. Quais as mentiras da religião você acredita que são as mais prejudiciais na nossa sociedade? Deixa a sua opinião através do seu comentário, porque eu leio pessoalmente todos eles. E é com base nos comentários e opiniões que eu recebo aqui que eu crio os vídeos aqui para o canal. Então, Aline, o que a gente vai fazer? Bom, a gente começa a travar uma batalha radical pela valorização da verdade factual. A gente precisa rejeitar qualquer líder político ou religioso que peça fé ao invés de fatos, que peça lealdade cega ao invés de pensamento crítico, que use a religião como escudo para a mentira. A gente precisa ensinar pensamento crítico nas escolas, em casa, para os nossos filhos, para os nossos amigos. Ensinar a diferença entre fato e opinião, entre evidência e crença, entre argumento e propaganda. A gente precisa desafiar a mentira onde quer que ela apareça, sem medo de ser chamado de chato ou intolerante ou então de um perseguidor de cristãos. Porque criticar a mentira não é perseguir religião, é defender a realidade. A religião cristã é inimiga do conhecimento e da verdade. Está escrito na Bíblia. A luta pela verdade não é uma questão de opinião. É a luta pela democracia, pela liberdade, pela pluralidade, pela ciência, pela sanidade coletiva. É a luta pela possibilidade de ainda termos uma sociedade funcional. A complacência do bolsonarismo com a mentira não é um acidente. Eles mentem e o nome de Jesus é a única validação que eles precisam para mentir. O que nós vivemos hoje é o resultado final de uma cultura que te ensina a acreditar antes de pensar. Então, a partir de hoje, a gente pode criar uma nova regra de etiqueta social. Um novo teste de verificação de fatos. Eu quero te ensinar. É muito simples e funciona na maioria das vezes. Funciona assim. Se foi um cristão que contou, duvide. Possivelmente é uma mentira. Desperta. Não me diga mentirinhas, dói demais. Vocês acabaram de assistir todas as mentiras do vídeo da Aline.
Ela fez uma generalização extremamente grave, tentando associar o comportamento cristão ao comportamento mitomaníaco. Ela acusou os cristãos de serem em sua maioria mentirosos, tentando estereotipar um grupo inteiro, o que é preconceituoso. A Aline não apresentou nenhuma prova de que os cristãos em sua maioria tendem a sofrer de mitomania. Ela não apresentou bibliografia acadêmica, não apresentou nenhum estudo na área de psicologia social, psicologia comportamental, ou áreas correlatas. Pessoas mentirosas existem em todos os grupos sociais, mas a Aline tem uma visão de mundo maniqueísta, enxergando tudo em preto e branco, os cristãos malvadões e mentirosos contra os ateus bonzinhos. Não existe base científica para afirmar que os cristãos tendem a sofrer em sua maioria de mitomania. A Aline afirma que a fé faz a pessoa ser mentirosa, mas quem faz isso é a ideologia woke que a Aline defende. A ideologia woke treina a mente das pessoas para mentir e para que a pessoa aceite a mentira. Por exemplo, você vê um homem vestido de mulher e se identificando como mulher, e é obrigado a aceitar que ele é uma mulher e use o banheiro feminino. Você vê que a polícia mata bandidos que iniciaram uma agressão pesada contra a população e o Estado, atirando com armas pesadas, como fuzis 762 e .50, e você é levado a acreditar que quem cometeu a chacina foi a polícia, e não os bandidos, embora sempre apareçam cemitérios clandestinos com ossadas de moradores mortos ou de traficantes de facções rivais, cemitérios estes feitos pelos traficantes. A ideologia mentirosa da Aline tenta te convencer que um homem é uma mulher, ou que os traficantes são vítimas da sociedade.